Boa noite a todos. Estamos mais uma vez pelo Grupo União Espírita Nosso Lar, desejando a todos muitas alegrias, muitas bênçãos, que nesse momento possamos receber do nosso querido amigo Aldo uma linda reflexão para a nossa noite. Que possamos nesse momento, antes dele iniciar, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade aqui presente, que eles possam emanar toda a luz de amor, de paz, de aconchego em cada coração, de cada um de vocês. Que vocês possam sentir essa emanação de luz, de bondade e de amor. Espero que todos vocês recebam essa energia que vem do alto, através dos mensageiros do nosso Mestre Jesus. E que a paz esteja sempre conosco, não só hoje, mas por todo sempre. Que assim seja. E agora convidamos o nosso querido amigo Aldo, nosso irmão de todas as horas, para trazer mais uma reflexão para todos nós. Que assim seja. Olá, irmãos, olá, irmãs, mais uma vez reunidos para podermos refletirmos. E o tema que eu trago hoje para nossa reflexão é a influência oculta dos espíritos nas nossas vidas. A gente tem uma noção de como nós somos influenciados e como nós influenciamos também os irmãos desencarnados. A influência oculta dos espíritos em nossas vidas. Nesse tema, existe uma frase que resume muito bem essa influenciação. Essa frase ela é muitas vezes atribuída a Chico Xavier, mas na verdade é do espírito Hamed, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, que está no livro chamado Modo de Entender, uma nova forma de viver. Ele diz assim: tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são as chaves de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada. Irmãos, verifica as palavras. Fontes de atração e repulsão. Nós atraímos e expulsamos, pelos nossos pensamentos e vontades, tudo aquilo que nos rodeia. A literatura espírita ela é extremamente vasta no que diz a respeito dessa influenciação dos espíritos. No Livro dos Espíritos, Kardec fez dezenas e dezenas de perguntas a respeito desse tema. Uma delas, os espíritos influenciam, agem sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações, e eles vão responder. A influência é maior do que você pode supor, porque muito frequentemente são os espíritos que nos dirigem. E Kardec vai fazer uma complementação dizendo que essa influência ela é permanente. E os que não se preocupam com espíritos, ou mesmo nem creem na existência deles, estão expostos a eles como os outros, até mais do que os outros, porque não dispõem de meios de defesa. Kardec também pergunta se nós temos pensamentos que são sugeridos pelos espíritos.
eles vão dizer, a vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto, e às vezes contraditórios? Pois bem, nesse conjunto, há os seus próprios pensamentos e os nossos. Ou seja, o que vem na nossa cabeça é uma mistura muito difícil de ser separada das nossas próprias criações e também da sugestão dos irmãos do plano espiritual, né? E existem muitas, dezenas de outras perguntas. Se você, irmão, quiser aprofundar nesse tema, o Livro dos Espíritos, da pergunta 459 a 472, 459 a 472, é a respeito desse tema. Eu te convido depois para um estudo mais aprofundado nesse sentido. Agora, vamos ter uma noção a respeito dessa influenciação, buscando exemplos em todos os níveis. Primeiro, de desencarnados para encarnados. Como é que eles, lá no plano espiritual, do plano espiritual, influenciam nós que estamos na matéria? Vamos trazer sempre uma influência positiva e uma influência negativa. A influência positiva, nesse sentido dos irmãos para conosco encarnados, nós podemos colocar nessa categoria os espíritos bons, né? Propensos ao bem, aqueles que querem de alguma maneira nos ajudar em nosso progresso espiritual. Por exemplo, o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, cuja missão é nos amparar-nos em nossa jornada evolutiva. Quem sabe familiares desencarnados que queiram o nosso bem, estão através do nosso pensamento, das suas vibrações positivas, nos auxiliando. Agora, influência espiritual negativa nesse sentido. Muitos espíritos, por ainda não estarem plenamente conscientes da sua situação no mundo espiritual, inclusive alguns julgando estarem ainda vivos, não percebem o desencarne, acabam influenciando os encarnados sem terem algum interesse específico em prejudicá-los, mas acabam fazendo. Ao se aproximarem do que aqueles que se encontram presos na matéria, sente uma espécie de alívio, como se dividisse com eles suas dores e prazeres. Ficam, através da influenciação, alimentando vícios, ideias de sexo, drogas e tantas outras situações. Ou em algumas situações de maneira muito mais persistente e constante, sobre um encarnado especificamente, criando casos de obsessões. Aí já tem um planejamento. É uma influência negativa daquele espírito para aquele encarnado. Por exemplo, inimigos de guerra, influenciando através dos pensamentos, ideias de suicídios. A vida não anda travada por essa influenciação, contribuindo para a depressão, transtornos neurológicos e tantas outras desordens. O segundo exemplo de influenciação, agora nós vamos inverter. A influenciação nossa de encarnados para desencarnados. É isso mesmo, amiguinho. Você está achando que só o lado de lá influencia aqui? Nós influenciamos muito também o lado de lá. Vamos ver? Primeiro, uma influência espiritual positiva. Quando nós realizamos uma oração sincera para alguém desencarnado, emanamos energias salutares. E eles sentem essa energia. Eles sentem.
né? Quando nós oramos, rezamos por parentes que já desencarnado, e na nossa oração é uma oração que traz felicidade, gratidão, saudade, ajudam eles, ajudam, são recebidos e animam. O Divaldo, ele conta uma história que um operário, pai de família, se suicidou jogando na frente de um trem. Né? Ele conta essa história. Ele achou aquela cena no jornal que ele leu tão triste que durante 15 anos o Divaldo à noite orava para o espírito daquele homem. Até que um dia, após esses 15 anos, o espírito se aproxima de Divaldo e conta a história dele. Que ele havia se jogado debaixo do trem e que naquele tormento todo, ele sentia a todo momento e ouvia o trem apitar e passando em cima dele, e ele sentindo toda aquela angústia de constantemente rever aquela cena dolorosa. E era praticamente uma coisa que se repetia por tantos e tantos tempos. Ele não conseguia respirar, escutava o apito e aquilo numa eternidade. E ele conta que até que um dia ele escutou alguém chamando por ele, que era o Divaldo em oração. E ele diz: você fez com tanto amor, que aquilo aliviou por alguns segundos o meu sofrimento. E nesses momentos que você me chamava, você emitia esse seu amor, eu melhorava, eu conseguia respirar. Me dava mais alguns segundos, né, de sem aquele desespero para aguentar aquele morrer que nunca morria. E ele diz que passou tanto tempo até que um dia ele se deu conta, na verdade, que aquilo que ele estava vivendo era uma criação, uma obsessão, e que a morte não o matara, que não existia a morte o fim de tudo. E que naquele momento alguém pedia a Deus por ele. Ele lembrou de Deus, aquilo fez com que ele lembrasse da mãe dele, que já havia partido. Ele começou a refletir a atitude que ele tinha tomado. Houve um arrependimento sincero, até que ele conseguiu se libertar, após 15 anos de toda aquela angústia. Né? E quando ele se liberta, ele consegue se desvincular daquela energia daquele momento. Ele vai sendo atraído pela oração do Divaldo, até que ele se encontra e relata essa história. Dá para perceber, irmãos, então, que a oração, também para os casos de suicídio, tem o poder de suavizar a dor e aplacar o desespero da vítima, né? Vai ajudando a acontecer essas mudanças gradativas nos painéis mentais, muitas vezes gerado pelo sentimento de culpa. À medida que vai surgindo um arrependimento sincero, permitindo com que os espíritos que queiram auxiliar, resgatar aquele irmão, encontrem condições para isso. Um outro exemplo, né? A oração para os nossos mentores espirituais, agradecendo tanto que nós somos beneficiados pela ajuda deles, né? Emitindo os nossos sinceros sentimentos de gratidão. Nesse sentido, exemplo de influência espiritual negativa agora, de nós para com eles. O desespero de um encarnado mediante a morte de um familiar. Porque se nós nos apegamos nessa perda, não temos o conhecimento de que a morte não é o fim, temos um apego muito grande às coisas e ainda às pessoas, nós podemos nos desesperar tanto nessa perda
que aquele sofrimento, aquela revolta, aquela inconformação que nós estamos sentindo, ela também pode ser sentida por aquele que partiu. E ele sente o nosso sofrimento, o nosso desespero, e vai atrapalhar com que ele continue a sua vida, a sua aprendizagem no mundo espiritual. No livro Vida no Além, psicografia do Chico, ele relata um filho que vem até sua mãe dizendo para que ela controle o desespero dela após a partida dele. Ele diz assim: Mãe, estou presente rogando à senhora que me ajude com a sua paciência. Tenho sofrido mais com as lágrimas da senhora do que mesmo com a libertação do corpo. Isso, mamãe, porque a sua dor me prende à recordação de tudo aquilo que sucedeu. E quando a senhora começa a perguntar como teria sido o desastre, no silêncio de seu desespero, sinto-me de novo na asfixia. É lógico, gente, que quando há amor, vai ficar saudade. Só houve saudade, só vai ter saudade quando houve amor. É lógico que nós vamos ficar tristes. É lógico que no começo nós vamos ficar abatidos. Mas à medida que vai passando o tempo, nós precisamos ter o nosso controle também emocional para que isto não prejudique aquele que eu tanto amo e que agora partiu, não é? Pelo amor nós precisamos a essa pessoa, por amor, procurar também o nosso equilíbrio íntimo em relação a isso. Você rezar com saudade, muitas vezes até, né, com sentimentos um pouco de tristeza, é bom para aquele que recebe, para saber que estão sentindo falta dele, não é? Mas que não seja por sentimentos constantes de desespero, de revolta, que agride aquele. A gente rezar e sentir saudade é bom também para o espírito. Não sei se os irmãos lembram do nosso lar, quando André Luiz chegou no nosso lar, ele foi verificar naqueles aparelhos, né, quem que rezou por ele, né, quem que sofreu por ele no desencarne dele. Ele ficou extremamente decepcionado, né? A mãe dele e uma cliente que ele atendeu até com pouca vontade, né, pela condição financeira dela, uma senhora que orou sinceramente por ele. Ele ficou meio decepcionado, né, que todos os outros não tiveram assim uma vibração tão intensa a ponto de poder ajudá-lo. E nosso terceiro momento, vamos também ver agora a influência de encarnados para encarnados. Irmãos, encarnados para encarnados, porque eu sou um espírito, você também é um espírito. Nós somos espíritos encarnados e nós também nos influenciamos. Influência de encarnados para encarnados positivas. Quando nós desejamos o bem para alguém, principalmente aqueles que estão mais próximos, os nossos familiares, pais, filhos, cônjuges, amigos, nossos amigos, colegas de trabalho, não é? Vibração. Nós somos espíritos na matéria, mas o nosso pensamento é uma força poderosa. Um outro exemplo também, no passe. Na hora que nós tomamos o passe, nós recebemos uma influenciação magnética salutar, que dependendo da minha sintonia, o meu merecimento, aquilo pode causar até pontos positivos até na própria matéria, ajudando com a saúde. Influenciação negativa nesse sentido é quando nós depreciamos, se não com as nossas atitudes de agressão, né, de palavras de xingamento, mas também com o nosso pensamento, disparando rajadas de energias negativas contra os nossos irmãos. Muitas vezes se fala, amigos, que obsessores, espíritos obsessores no plano espiritual. Mas já parou para pensar que nós podemos na matéria ser obsessores
de outro espírito encarnado? Obsessores. Às vezes a gente acredita, né, que obsessor é um espírito maligno, é um demônio, né, que vai sugar a nossa energia, vai nos fazer com que a nossa vida entre um caos, não é? E na verdade, eu posso ter obsessor dormindo do meu lado, encarnado na matéria. Nós somos obsessores de outras pessoas quando nós emitimos o nosso pensamento desequilibrado. Somos obsessores quando nós queremos só as nossas ideias prevalecer. Somos obsessores quando nós julgamos e condenamos o outro sem causa. Quando nós queremos a posse do outro, forçamos o outro a agir segundo as nossas vontades, que o outro faça aquilo que nos torna feliz, imputar no outro a responsabilidade da nossa felicidade, não é? Nós somos obsessores do outro a todo momento, né? Precisamos procurar a nossa felicidade, a nossa paz dentro de nós mesmos. Não podemos depender do outro para ser feliz, ficar sugando as pessoas. E a gente muitas vezes acredita que sempre o outro é obsessor, né? E há sempre alguma coisa de obsessor dentro de cada um de nós, ok? Agora, irmãos, uma pergunta muito importante, já que nós vimos que essa influenciação, ela realmente ocorre, a pergunta que fica é como essas influências ocorrem? Como elas ocorrem? Qual é o mecanismo por trás disso? A palavra é simples: sintonia. Eu me sintonizo com as vibrações que são parecidas com a minha. Isso é físico. É chamado na física pelo nome de ressonância. Ressonância. Isso é físico. As ondas que são afins, parecidas, o nosso pensamento, as nossas energias, elas se propagam como onda. Você já viu quando você joga uma pedrinha na água? Não cria aquela ondinha? Imagina que a nossa emissão do nosso pensamento é também uma ondinha que se propaga no ar. E quando a minha onda, a minha sintonia, ela encontra outra na mesma frequência, na mesma sintonia, o que acontece? Elas se somam e elas se tornam mais fortes. Elas criam um aumento, certo? Elas se somam. Enquanto que se eu tenho uma onda, né, numa frequência, a outra numa outra frequência, o que acontece, irmãos? Elas não estão na mesma frequência. Como elas não estão na mesma frequência, elas batem e se repulsam. Há uma repulsão. Elas não conseguem interagir. Isso é ressonância, certo? Quando isso aí, a gente pode pensar num rádio, na televisão. Quando você liga a sua TV, muda de canal. Ao mudar de canal, você acabou de mudar uma frequência de ressonância da recepção do aparelho de uma emissora para outra. O rádio mais fácil. Quando você gira o botãozinho do rádio, você vai pegar diferentes estações de rádio, certo? Quando você gira aquele botãozinho, você vai parar, aquele botãozinho vai mudar a frequência para que ela capte aquela sintonia, aquela frequência que a emissora está emitindo. Há uma correspondência e você pega aquela rádio. Sintonia. Quando um cantor atinge com a sua voz num canto frequências muito altas com sua voz, é capaz de atingir a mesma frequência de uma taça de cristal a ponto dos dois somarem a sua vibração e a taça se quebrar. Quando uma tropa de soldados antigamente ia passar por uma ponte, eles tinham que parar de marchar, pois o ritmo da marcha, se coincidisse com a frequência de ressonância da ponte,
A ponte aos nossos olhos está parada, mas ela tem uma vibração, as moléculas que estão ali. E se aquela marcha coincidisse com aquela vibração, poderia destruir instantaneamente aquela ponte. Em Washington, Estados Unidos, tem uma ponte, né? Existia uma ponte chamada Tacoma. Tem até no YouTube essa imagem para você ver. O vento passou a vibrar numa certa sintonia ao passar pela ponte, que a frequência de vibração do vento se coincidiu com a frequência molecular daquela ponte. E os dois entraram em sintonia. A ponte de concreto, gente, balançava feito uma borracha. Coloca no YouTube ponte de Tacoma, Estados Unidos, para ver essa imagem. Ela balança como se fosse uma borracha, até chegar a destruí-la completamente. Sintonia. Aquilo que se encontra na mesma sintonia se soma e há uma sinergia, há um casamento dessas energias, certo? E como que nós geramos essas ondas? Como é que nós geramos? Nós encarnados, nós recebemos uma série de influências energéticas, de fluidos, vibrações, de pensamentos. E quando tudo isso chega no nosso corpo, todas essas energias, elas serão processadas pelo nosso perispírito, que é aquele corpo semimaterial que tem entre o meu espírito e a minha matéria. Uma espécie de uma cola que permite com que o meu espírito ele atue sobre a matéria, sobre o meu corpo. Então o perispírito ele vai pegar tudo isso e ele vai metabolizar essas energias. Emmanuel nos diz assim: ingerimos pensamentos, distribuímos pelo corpo físico e espiritual. Como se nós digeríssemos tudo, batêssemos tudo no liquidificador. E nós vamos irradiar parte deste, formando ao redor do nosso corpo uma áurea, uma luminosidade. E pela frequência desse material que nós irradiamos, nós nos ligaremos às frequências que são parecidas, tanto boas quanto ruins. Nós estamos, irmãos, mergulhados em um oceano de energias e vibrações. A minha sintonia mental me predispõe a me ligar com as vibrações que estão na mesma frequência que a minha. E como eu disse, isso vale tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. O que nós apresentamos ao nosso redor e nós não vemos, essa nossa áurea, esse nosso campo elétrico magnético, é o nosso cartão de visita, que demonstra o que nós somos verdadeiramente, sem máscaras para disfarçar. Quando nós desencarnamos, nós no plano espiritual seremos reconhecidos por essas energias que nós apresentamos. E olha, espíritos conseguem ver o nosso grau de adiantamento, as nossas imperfeições por esse campo. Ele tem cor, ele tem cheiro, ele tem luminosidade. Ele apresenta o que eu sou. E muitos livros dizem que quando um espírito quer provocar uma obsessão, uma queda no espírito encarnado, ele planeja. Ele não vem de qualquer maneira. Eles, no plano espiritual, um espírito de vingança, que vem buscar vingança de atitudes de outras vidas. Que agora eu estou encarnado, ele quer me prejudicar. Se ele é esperto, o que ele vai fazer? Ele não vai me atacar em qualquer momento. Ele vai ver meus pontos fracos. Ele vai estudar essa energia e vai ver como é que está esse cara no plano material. Ele é muito pegado ainda? Quais são os vícios que ele tem? O álcool, o sexo desequilibrado, tem a droga? Como é que ele é em termos egoísta? Então, a sexualidade dele está muito desequilibrada, aflorada? Eles estudam essa energia e eles se planejam para esse ataque justamente nos pontos
mais fracos. E quando nós desencarnarmos, devido a essa nossa sintonia, essa vibração, nós seremos atraídos para locais com que nós nos afinizamos. Isso é físico, gente. Se eu me afinizo com essa energia no momento do meu desencarne, com umbral, vou fazer uma visita para lá. Se eu me afinizo com uma colônia espiritual, eu posso ter ajuda dos irmãos para ir para uma colônia espiritual. Então, companheiro, para onde nós vamos? Como que eu sou? Com quem eu me sintonizo? E é muitas vezes isso também que nos impede de ocupar esferas mais elevadas, mundos superiores, porque nós não temos ainda sintonia com eles. Imagina nós com essa nossa baixa vibração e ocupar mundos mais celestes, mais felizes. Seria igual nós colocarmos um girino em água salgada. Ele não tem adaptações, afinidade por aquele local, ele iria desidratar. Nós também nesse local, nós ainda em estágios primitivos ainda, crianças espirituais, nesses mundos mais depurados, nós seríamos um agente poluidor dessas esferas, com o nosso psiquismo sem controle. E talvez, irmãos, né, a comparação melhor é que nós somos um rádio. Nós nos sintonizamos com várias estações. À medida que eu vou alterando aquele botão, eu vou selecionando a estação de acordo com a sintonia. Se a minha sintonia nesse momento é irmãozinho menos esclarecido, quem tem acesso a mim nessa influenciação, nessa troca energética, é irmãozinho menos esclarecido. Se a minha sintonia é mais depurada, elevada, já estou na posse do maior controle dos meus pensamentos, a minha sintonia é outra. Quem tem acesso a mim? Quem que transmuta? Quem colhe essas energias? Irmãozinhos mais esclarecidos, possivelmente aqueles que já querem mais trabalhar para o bem do que por mal. Nós funcionamos tanto como uma fonte receptora e geradora de vibrações, de energias. Geramos também vibrações que influenciam a todos à volta com a nossa sintonia, né? Isso depende da receptividade de cada um de nós. Acho que a palavra é essa, receptividade. Girei o botão do rádio. Está lá na frequência FM 87,9. Naquela frequência, eu só pego a rádio educativa, mas nenhuma outra. Se eu alterar o botãozinho do rádio, mudar a minha frequência, eu vou pegar somente uma outra rádio e não mais aquela. E assim somos nós. E não pense, amigos, que nós vamos ficar o dia inteiro na mesma sintonia. Nós não vamos. Nas 24 horas do nosso dia, esse botãozinho do rádio, ele girou completamente, ó. Ele girou, foi até um extremo, voltou para o outro extremo várias vezes. Em 24 horas, a gente está assim com a nossa sintonia. A gente está assim. Ainda nós não adquirimos no estágio evolutivo que nós estamos, pelo menos a maioria da humanidade, para ser mais constante ou para ficar mais numa sintonia. E a gente está oscilando muito ainda. Né? Temos bastante desequilíbrios no nosso dia a dia. Então a grande missão, a grande tentativa é da gente ter controle mais sobre tudo isso, não é? E é necessário isso, porque é assim que, daí que vem a nossa defesa. A nossa defesa. Ou a nossa queda também. Numa batida de carro, o motorista do outro carro sai gritando, xingando.
Se eu mantenho uma calma, a serenidade, eu não me coloque na sintonia dele. Estou numa sintonia diferente dele. Isso impede que o desequilíbrio emocional dele me atinja. Porque se eu entrar em sintonia, talvez a gente seja dois fios desencapados, vai dar curto-circuito. E Deus sabe o que vai acontecer ali, né? É uma discussão com a esposa, com o esposo, onde um se apresenta totalmente desequilibrado, o outro se mantém numa sintonia diferente, mais de paciência, de calma, que naquele momento o melhor é um se calar, naquele momento, diferentes sintonias. Evito que coisas maiores possam acontecer. Se não estamos na mesma sintonia, essa onda de desequilíbrio, ela tenta me atingir e não consegue. Bate em mim, reflete, vai procurar outros que estão próximos ali, que se estiverem receptivos, na mesma sintonia, podem sentir essa influenciação. Senão, ela volta ao mesmo emissário, aquele que emitiu, porque ele está em sintonia com o seu próprio pensamento negativo. E acaba tendo um processo de autoalimentação, reforçando o desequilíbrio emocional, muitas vezes podendo atuar na parte física orgânica, prejudicando a saúde. Mal-estar, dor de cabeça, dor de estômago. Aquela frase que diz que todo mal volta à origem é verdadeira. E uma outra coisa, irmãos, é que assim como os rádios modernos, você não tem mais que ficar rodando aquela bolinha lá, aquela rodinha para sintonizar. Os rádios modernos, como é que funciona? Uma vez que você atingiu a frequência que você quer, você memoriza. Você aperta um botãozinho que memoriza aquela estação. Então hoje, quando você quer ir para uma estação, você não tem que ficar procurando. Você aperta um botão, automaticamente vai para aquela. Sabe o que a gente é? Esses rádios modernos também. Porque nós também, ao longo das nossas reencarnações, de mais equívocos do que aprendizagens, nós memorizamos algumas sintonias no nosso perispírito, que automaticamente nos predispõe a entrar em contato mais rapidamente com essas outras sintonias e gerar frequências não desejadas. Nós observamos a todo momento esse nosso automatismo, né? Principalmente em situações de dificuldades. Funcionamos como receptor e propagador dessas ondas. Como eu falei para você, quando nós somos fechados no trânsito, automaticamente, nem pensamos mais, emitimos o nosso pensamento de raiva. Xingamos, discutimos. Quando nós nos reunimos com os colegas, surge um assunto sobre o outro colega, sobre o chefe, que não se gosta, nós automaticamente nem pensamos mais, emitimos o nosso comentário depreciativo e nada caridoso. Quando o filho, a esposa, o esposo comete algum deslize, automaticamente já soltamos os nossos cachorros em cima deles. Não é? Ao longo das reencarnações, nós já criamos essas nossas memórias, esse nosso automatismo da impaciência, da falta de perdão, da falta de caridade. E o que fazer? Girar o botão, irmãos. Girar o botão. Mudar de sintonia. Quando nós nos pegarmos nessas sintonias que deprimem, porque nós, pelo conhecimento que nós temos, pelo avanço espiritual que nós temos, se bem que sutil perto daquilo que nós precisamos ainda percorrer, eu acho que a maioria da humanidade já consegue separar o que é bom do que é ruim. Então, se você se pega num momento de baixas sintonias, pensamentos ruins, use a consciência na seguinte situação: eu preciso girar o meu botão. Orai e vigiai. Rezemos. Pensamento sincero naqueles momentos de dificuldade muda a minha sintonia. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso,
Ele deu o remédio mais barato, mais eficaz, sem contraindicação para a humanidade. Porque se a gente reza com sentimento, com vontade, com pensamento, não só palavras jogadas ao vento, eu mudo a minha sintonia. Jesus sabia que se nós aprendêssemos a orar com sentimento, a gente elevaria a nossa sintonia e sairíamos do acesso daqueles irmãozinhos menos esclarecidos que estariam contribuindo para a nossa doença física e mental. Vigiai também nossos pensamentos. A reforma íntima que nós teimamos tanto em adiar, né? Estamos adiando a nossa reforma íntima. Buscar mudanças de atitudes, nós já sabemos o que é necessário, o que é bom, o que é ruim, aquilo que ainda me prende às dificuldades. Nós já sabemos isso, não é? Então, precisamos mudar o botãozinho do nosso rádio. Mudar o botãozinho do nosso rádio. Para encerrar, olha esse texto. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada evolutiva. O mesmo texto do começo. Agora acho que faz bem mais sentido, não é? Obrigado, amigos. Fiquem com Deus.